Imagina o que deve saber uma pessoa que participou da escrita do hino nacional de um país. Imagina o que ele deve saber sobre a história real de Angola, ok? Pelo menos da história que ele viveu, do período que ele viveu, história recente, e do que ele bebeu diretamente dos independentistas, dos Agostinho Neto e dos anti-Agostinho Neto. Imagina o que ele sabia sobre a história de Angola. O grande problema nosso, já agora, paz à sua alma, lágrimas, a família enlutada, Angola está em luto, mas a história de Rui Mingas está ligada à história de Angola, ok? Assim como a história de muitos outros independentistas que já falei no canal, ok? A história do presidente João Lourenço, do presidente Agostinho Neto, do presidente Adalberto Costa Júnior, da Vucu Vucu, a história dos políticos atuais, dos independentistas, ok? A geração até 50, 60 anos de Angola fazem parte da história de Angola, porque a história de Angola tem menos de 50 anos, ok? A história de Angola é muito recente e nós estamos cada vez mais a perder os arquivos orais, as bibliotecas orais nossas, ok? É ali onde vou chegar daqui a nada. Vale dizer que Rui Mingas, em função, não é, da função, passo por pleonasmo aqui, a tautologia, que desempenhava, que foi deputado do MPLA e ministro de Desportos também do MPLA, claramente tudo o que ele podia dizer no discurso ou nos livros tinha que estar em concomitância com a história que o partido permitia. Ou com que o seu presidente, na altura ministro de Desportos, o presidente Eduardo dos Santos permitia, ok? Portanto, muita coisa se calhar não nos foi dito explicitamente, mas se ouvirmos as músicas de André Minga, o álbum Memórias, e aqui posso citar a música Minha Terra, inclusive a música Meninos do Ambo, que é uma música melancólica, mas na música Minha Terra ele fala de que a guerra ficou para trás, mas ele pede os angolanos para nos unirmos, para darmos as mãos, com base o quê? Justiça, trabalho e paz. E justiça, portanto, é um pilar que envolve o bem-estar social. Não estou aqui a falar da justiça social, ok? Que é quando os fortes protegem os fracos, ok? Quando os que sabem ensinam os que não sabem. Quando os que têm comida dão de comer os que têm fome, os que têm água dão de beber os que têm sede, ok? Portanto, aqui a coisa se arrasta. Mas o grande problema aqui não está em André Minga não ter dito tudo o que devia ter dito sobre a história de Angola, ou se podemos contribuir para a escrita do atual livro que todos nós queremos um dia ler, um livro que seja escrito por pessoas do MPLA, como André Minga, pessoas da UNITA, pessoas do UFNLA, um livro que foi escrito por pessoas que têm influência direta, que têm poder, né, nos três partidos, escreveram um livro, concordaram e estão a dar aos angolanos, ok? Mesmo com as contradições. Um livro, mesmo com as contradições, não faz mal, ok? Não precisam concordar, só precisam escrever, ponto. Mas aqui, ao perdermos André Mingas, o que é que acontece? Angola fica, por exemplo, primeiro sem um arquivo, sem, né, as memórias vividas pelo André Mingas em livros escritos, se existem, por favor, deixem aqui um comentário que eu vou comprar, vou ler esse livro, ok? Segundo, fica sem o outro lado de André Mingas, porque não chegou a tempo, se calhar, de exprimi-lo, outros saberes sobre a história real de Angola, longe de toda a cobertura partidária, por exemplo. Depois, nós não temos um museu que guarde os vestígios dos nossos independentistas. As roupas, por exemplo, uma peça de cabelo, um pé de unha, os óculos dele, por exemplo, né? Os manuscritos dele, por exemplo. Né? Nós não temos ainda um museu de memória sobre a história de Angola recente. Não é? Portanto, um museu em que quem quer lembrar Rui Mingas, daqui, né, a 10 anos, quem quiser lembrar André Mingas, onde é que vai? Um lugar em que podia encontrar, por exemplo, uma estátua de André Mingas, né? Um lugar em que podia encontrar os escritos, os manuscritos, os óculos, né? O fato, portanto, daqui a 20, 15 anos, um leilão de um fato de senhor que participou da escrita do hino nacional de Angola. Então, ou seja, um memorial que lembra de onde é que vieram as ideias de André Mingas e os seus para poderem escrever o hino nacional de Angola. O que é que lhes inspirou? Essas declarações, por exemplo, existem, e se existem, onde é que estão? E se não existem, como é que podemos um dia ter? Portanto, cada vez que uma entidade filosófica, histórica, religiosa, política, angolana vai, nós ficamos nesse vazio. Portanto, aqui os ministérios da cultura, da ciência, da economia, do planeamento, está mais na hora de dizer, calma aí, estão a bazar todos eles.
todos eles estão a bazar. Vai chegar uma altura que todos foram e nós não ficamos com nada. E um povo sem história, portanto, é um povo que, pronto, é aculturado e deixa de existir. Então, nós ficamos em Angola, um território, mas que ficamos sem bases históricas, está a perceber? Amanhã nossos filhos perguntam quem escreveu isso, porque que ele escreveu isso, porque que ele escreveu Angola Avante e não Angola outra coisa, okay? Porque que não... Há muitas questões que não se respondem porque quem devia responder não lhe perguntaram, não deram tempo de escrever, não lhe deram um espaço para poder guardar as coisas. Portanto, José Eduardo dos Santos foi, muita coisa nos teria dito, não nos disse. Jonas Savimbi, Aldo Roberto, Rui Mingas. Eu já falei aqui de vários independentistas, mas esse aqui é daqueles que claramente participou da criação de um dos símbolos nacionais, que é o hino nacional, e que eu, enquanto escritor, por exemplo, tinha muito interesse em saber quais foram as fontes de inspiração, quantas vezes reescreveram o hino e quantas vezes... Está a perceber a questão? Portanto, há muita coisa que nós ficamos sem, porque o Cota basou e nós não queremos essas bases. E este aqui, mais um aviso daqui a mais algum tempo, outro vai, se nós não fizermos alguma coisa, ficaremos um dia sem história. Ponto. Temos um memorial do primeiro presidente, que por acaso lá tem muita coisa sobre Agostinho Neto, ok? Mas aquele lugar é reservado só a Agostinho Neto, ok? Agora também a Zedu, e ainda se calhar falta colocar as coisas do Zedu, né? Mas queremos um espaço, um museu sobre a história de Angola, a história recente, onde todos os independentistas possam lá serem encontrados daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, para que a história de Angola não desapareça. Juntos, faz um like, subscreva, até o próximo vídeo. Não esqueça também de ler os meus livros, faz favor, disponíveis na Amazon e no meu site, uma.com ou no meu Instagram, Ligo Cérebro. Estamos juntos.